Olá, segundo ano, voltamos aqui com a nossa segunda parte, falando sobre a humilhação e alguns dos seus aspectos, lembrando que todas essas informações, toda a lógica, dessa videoaula é baseada na aula do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, do dia 20 de agosto. Então, eu fiz um compilado da aula, para vocês, para tentar de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais resumida, demonstrar o que foi tratado pela professora Maria Fernanda e pelo professor Marconi, não é? Bom, falamos um pouquinho do John Rawls a respeito da humilhação, né? E agora vamos falar do israelense Avishai Margalit, que ainda está vivo, Nasceu em 1939 e está contando agora com mais de 80 anos de idade, O Margalit, ele vai sair um pouco da lógica da humilhação praticada apenas pelas instituições, Ele vai fazer essa pergunta aqui, que nós estamos vendo. Apenas as instituições praticam humilhação, E a gente sabe que não, e ele vai demonstrar isso, que a humilhação também é praticada de indivíduo para indivíduo. Vamos mostrar aqui a imagem do Margalit para vocês. É este senhor aqui, Ele nasceu em março de 1939 em Kerem Avraham, não sei se é assim que se diz, mas Jerusalém, Israel, tá? E, portanto, ele vem aí nos dar a contribuição a respeito da questão da humilhação, Pois bem, o Margalit tem a seguinte análise. A humilhação, ela aparece quando qualquer atitude ou condição que se constitua num bom motivo para que uma pessoa considere que seu autorrespeito foi injuriado. Lembra quando a gente viu que o autorrespeito, assim, bem resumidamente, é aquela capacidade que o indivíduo tem de se reconhecer como uma pessoa, e uma pessoa capaz de seguir o curso da sua vida de maneira autônoma? Pois bem, qualquer atitude ou condição que constitua um bom motivo para que essa pessoa se considere ferida nesse reconhecimento de si mesma, a gente pode dizer que há uma situação de humilhação, segundo o Margalit, Então, não são apenas as instituições que praticam a humilhação, Todo aquele que não é tratado como humano é humilhado, tá? Isso é muito importante, gente, porque reforça a ideia de 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de fazer com que a dignidade humana, com que a condição humana seja reconhecida como um valor universal, para todos aqueles que nascem seres humanos, Então, todo aquele que é tratado como objeto, máquina ou animal não humano, todo aquele que tem ausência de liberdade é submisso ou vive numa condição de subhumanidade, todo aquele que participa, que é impedido de participar de grupos sociais e políticos, Nessas três situações, nós temos aí, segundo Margalit, claramente o desrespeito à condição humana de alguém, Então, essas são características fortíssimas, características que demonstram que há aí condição de humilhação, tá? E o Margalit, eu falei para vocês que o John Rawls, era da filosofia filosófica negativa,
mas me desculpem, corrigindo aqui a informação, é o Margalit que adota essa perspectiva da filosófica negativa, né? Por quê? Ele vai dizer que é a injustiça que nos leva à política para evitar o mal, né? Não é assim, o homem não busca a política porque ele é feito para a política, ou porque ele é um ser político, ou porque isso é um ideal que ele tem, né? A política aparece como uma necessidade para se evitar o mal. Então, essa é a característica da filosófica negativa, né? O homem não busca a política porque isso aparece como lindo ou como a solução para ele. Mas ele busca a política porque ele tem um problema muito sério, que é a injustiça. E ele precisa evitar esse mal, né? Então a política aparece como esse instrumento, né? Deixa eu corrigir aqui, que é moral, né? Bom, então a política, ela aparece como esse instrumento necessário para que os homens evitem o mal. E o mal é a injustiça que é humilhação ou que leva à humilhação, né? Então ele vai dizer, é imperativo moral da sociedade combater a crueldade, né? Se nós vivemos numa sociedade, ela tem que ter como imperativo moral combater a crueldade. Mas infelizmente a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? Então, a humilhação aparece fortemente aqui também como afronta à liberdade, né? Para o Margalit, o indivíduo que é humilhado tem a sua liberdade afrontada, né? Então, pessoal, falar sobre esses conceitos é interessante, né? Se nós quisermos aí compreender a situação de preconceito, de desigualdade pela qual muitos grupos passam aí mundo afora, né? Então a nossa intenção aqui foi mostrar um pouquinho como é que funciona, né, essa compreensão do conceito de humilhação, para que a gente possa depois conversar um pouquinho melhor sobre as situações de desigualdade e preconceito sob essa perspectiva, tá bom? Obrigada aí pela atenção de vocês, um forte abraço.